Palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 13. O pastor tinha me falado que eu ia pregar, e eu já tinha preparado uma outra mensagem, já tinha preparado tudo, e eu fiquei orando, inquietado a Deus, e quando eu dormi, claramente eu ouvi esse texto, Hebreus 13, versículo de número 8, muito conhecido, Hebreus 13, 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Na minha tradução diz, e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se você não aprender mais nada até o final do ano, e você colocar em prática esse versículo, você já está aprovado por Deus. Porque tem muita gente, irmãos, que vive o Evangelho, mas Jesus Cristo não é presente na vida da pessoa. Jesus não é presente. E aí, ele vive distante de Deus. Às vezes na igreja. E eu trouxe um tema para essa mensagem que é interpretando o passado, vivendo o presente, com o olhar no futuro. Você precisa olhar para o passado e reflexionar a história da sua vida, da palavra de Deus, e perceber que muitas pessoas vivem um presente amargurado com o passado. Vive um presente amargurado com algo que aconteceu lá atrás. E por isso a pessoa não desfruta desse presente. E também não tem uma expectativa do futuro. No início do meu ministério, encontrei um rapaz desesperado. Ele queria morrer. E eu me senti nada. Quando aquele rapaz colocou aquela situação que ele estava vivendo, eu pensei, se ele fizer isso depois que ele sair daqui, como é que eu vou me sentir na minha vida? Mas Deus é misericordioso, nada daquilo aconteceu. E você sabe, muitas reações que as pessoas expressam hoje é fruto do passado. É fruto de situações que não foram resolvidas. E elas não podem voltar lá mais no passado, não pode voltar mais. Não pode. Você não pode mudar o seu passado. Só um que pode mudar. Porque ele pode apagar todo o passado. E pode escrever uma nova história. Por isso, ele pode nos dar uma expectativa do presente, com um olhar para o futuro. Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo? Ontem é o quê? Passado. O tempo é o que nós chamamos de passado, presente e futuro. Esta é a forma mais simples para descrever os eventos para os seres humanos. E podemos chamar esse tempo, o tempo para o homem, de cronos no grego. Esse tempo, ele é chamado de cronos, que é de cronologia. Então é a história da sua vida. Eu posso olhar a Camila aqui, ela está aqui, eu conheço o pai e a mãe dela. Em algum momento do passado, o pai da Camila olhou para a mãe dela, e quando um olhou para o outro, disse assim: se você me quiser, eu já estou te querendo. E deu no que deu. Veio Camila. E ela, se ela for conversar com o pai dela, com a mãe dela, eles vão contar essa história. Ah, filha, foi assim, tua mãe não me queria, mas eu insisti, e foi e deu certo. Então essa é a história da sua vida, que tem uma data, que tem um tempo, e que nesse tempo, lá atrás, antes de Camila nascer, Deus estava presente.
Agora, o tempo em relação a Deus é totalmente diferente, porque Ele é eterno. O tempo em relação a Deus tem um outro significado, que é chamado de Kairos. É o Kairos, é diferente. O tempo do homem é o Cronos. O tempo de Deus é o Kairos, que é Hebreus 13, 8. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente, para sempre. Esse quer dizer o Kairos, o Deus que estava presente no passado, Ele está presente com você hoje, Ele vai estar presente em todo o teu futuro, e Ele vai estar presente com você para toda a eternidade. Você está entendendo isso? O seu tempo é o tempo Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. É no Kairos de Deus que as grandes coisas acontecem. E aí você precisa entender o passado. Por exemplo, o salmista, ele expressando, ele diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. 1000 dias aos teus olhos é como o dia, é diferente do seu tempo. É diferente do meu tempo. Aí ele diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Algumas pessoas que pensam que Deus passou a existir na história deles apenas quando eles chegaram na igreja. Isso está errado. Deus é o Deus de eternidade a eternidade. O apóstolo Pedro, escrevendo no capítulo 3, versículo 8, ele diz: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como? Talvez você pense que a coisa está longe, mas um dia para o Senhor é como 1000, e 1000 anos é como? Deus pode abreviar coisa na sua vida. Deus pode abreviar. Jesus falou isso. Se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Deus pode abreviar coisas para você, porque Ele chama a existência coisas que não existem, como se elas já fossem. Mas quando você olha para o passado da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, teve muitas coisas que não foram boas. Eu lutei muito tempo, quando eu perdi a minha mãe com 11 anos, 6 filhos, e só era ela de mulher. E eu guardei ressentimento com isso por muitos anos na minha vida. E um dia eu ouvi o Senhor dizer: filho, você saberia cuidar da sua mãe melhor do que eu? Aí você vai entender o que Paulo quis dizer em Romanos capítulo 8, versículo 28, quando ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem teve alguma coisa lá no passado que não foi boa assim na sua vida, e você ficou pensando: mas como pode? Talvez todas as pessoas aqui vão dizer: pastor, o dia que fulano pisou no meu pé. Mas se você for atrás de coisa, você vai achar muito mais coisas na sua história, na sua vida, que não saiu como você gostaria que tivesse saído. Pastor, mas Deus estava nisso? Estava. Deus estava tão envolvido com isso, que no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 2, diz assim: Deus transforma maldição em bênção. Deus está envolvido com a história da nossa vida, com o nosso passado. Deus está envolvido com o nosso presente. E Deus está envolvido com o nosso futuro. Quando nós olhamos na palavra do Senhor, algumas pessoas que pensam que Deus só está presente quando o filho tira só a nota A. Mas se ele tirar um F, às vezes as pessoas escrevem assim, eu fico sempre olhando isso: Deus está no controle. E desde quando Deus não esteve no controle?
Me diga, desde quando Deus não esteve no controle? Você acha que tem algum dia, algum minuto, algum segundo na história que Deus não esteve no controle? Quando Isaías ele olha, ele diz: Senhor, tu estás assentado sobre um alto e sublime. Ele nunca deixou de estar lá. Ele sempre permaneceu lá, cuidando dos mínimos detalhes da história da sua vida. E é por isso que o salmista diz assim: pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombroso, maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Todos os seus dias, desde o passado da história da sua vida, quando você era apenas um embriãozinho do tamanho de nada, que nem sabia se ia dar certo aquele projeto de vida, está aqui você hoje. Sabe por quê? Porque Deus criou e sustentou você para o louvor da sua glória. É por isso que o salmista Davi diz: eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor me criou de uma forma maravilhosa. Mesmo quando eu não era nada, o Senhor já tinha me visto. Amados, quando nós olhamos essa história, nós vamos ver que na história de Davi, tem umas coisas assim que não foram muito boas, né? Quando puxa assim, quando puxa lá a situação do ID dele, você vai ver que tem umas coisas assim meio pesadas. Esses personagens que a gente estuda eles. Aí você olha um outro personagem chamado Moisés, o maior líder do Velho Testamento. O homem que teve uma das maiores comunhão com Deus, que a Bíblia diz que ele falava face a face com o Senhor. Atos capítulo 7, versículo 17 diz: aproximando-se, porém, o tempo da promessa de Deus, que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de fazer enjeitar suas crianças, para que não se multiplicasse. Nesse tempo, nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses na casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Então Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e em obra. E quando completou 40 anos, veio-lhe ao coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Imagina a história de um menino que nasceu e foi adotado sem querer ser adotado. Aprendeu uma cultura que não era a sua. A língua egípcia era o copta. E Moisés falava muito mal o hebraico. E é por isso que Arão teve que ser o tradutor dele a vida toda. E ele passa 40 anos absorvendo aquela cultura que não é dele, mas ele sabia a sua história. E quando ele completa 40 anos, ele agora vai querer fazer a obra de Deus. E o que foi que ele fez? A Bíblia diz que ele cometeu o quê? Um crime. Ele mata um. Pense você, quando você olha na história de Moisés, pensa, esse cara é um assassino, ele matou. Ele literalmente, ele matou com as suas próprias mãos. E agora ele tem que fugir. Ele vai para Midian, e lá ele casa com Zípora. E ele fica mais 40 anos da sua vida. Imagina você que esse homem que tem esse passado, um passado de ter nascido
de uma mãe hebreia, criada por uma mãe adotiva egípcia, cheio da vontade de fazer a obra de Deus. E agora, quando ele vai ao encontro dos israelitas, eles dizem assim: você quer me matar como você matou o egípcio? Aí a Bíblia diz que por essas palavras Moisés fugiu, porque estava lá no passado dele o ato do assassinato. E agora Moisés foge. Fosse olhando numa visão humana aqui, e fosse levado para uma administração de uma igreja, esse homem tinha tudo para nunca ser chamado para ser um pastor de uma igreja. Mas quando ele passa 40 anos, Deus visita ele. Deus vem ao encontro dele. Porque o plano de Deus na vida dele antecedia aos problemas que ele estava vivendo. E quando Deus vem e visita ele, agora Deus manda ele, e ele nem quer ir. Ele diz assim: Senhor, envia a outro. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você é daquelas pessoas que fica dando desculpa, você tem 100% de chance de ser usado por Deus. E aí ele vai te pegar direitinho, porque ele tem o teu sapato. Foi assim, Moisés sumiu, desapareceu do mapa, ficou longe do Egito, não queria saber mais de nada. Quando ele fugiu, a Bíblia diz que ele fugiu para lá, ficou lá, desapareceu. E quando ele some, ele pensou assim: eu estou livre daquele povo, estou livre daquela história, estou livre daqueles acontecimentos, estou livre de tudo. Tem umas pessoas que saíram do Brasil, deixaram o pai, a mãe, a igreja lá, e quando chegaram na América, eles pensaram que o Deus da América é diferente do Deus que eles adoravam no Brasil. Aí quando você entra no Face sem querer, querendo, você vê essas pessoas na balada, perdido, igual um traque no tiroteio. Nem se preocupa, Deus está cuidando dessas pessoas. Deus está cuidando da vida dessas pessoas. E às vezes a gente pensa: isso daí não tem jeito, pastor. Tem. Deus chamou as coisas que não são. Deus não chamou aquelas pessoas que você pensa que elas são boas, não. Chamou pessoas como eu e você, para poder transformar pelo sangue de Jesus Cristo. Amados, nós temos que olhar para as pessoas como produto da graça e da misericórdia de Deus, que pode alcançar um Moisés assassino, distanciado de tudo e de todos. E a Bíblia diz que ele pastoreou o rebanho de Jetro durante 40 anos. Ele não tinha rebanho. Quando você lê o texto, diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro. Porque o rebanho que Deus tinha para ele era outro. O rebanho que Deus tinha para ele era muito, muito maior do que ele poderia ter. Um rebanho de cabra, de bodes, de ovelhas, de gado. O que Deus tinha para ele era para que ele fosse o líder, o comandante da nação de Israel, que ia escrever os primeiros 5 livros da Bíblia e que ia marcar toda a história da igreja. Quando você olha, você vai pensar assim: esse Deus é um Deus tremendo. Que ele tinha visto o ontem de Moisés, ele tinha visto o presente dele, e ele tinha visto o futuro dele. É tanto que lá no livro de Judas diz que quando Satanás briga com o arcanjo Miguel sobre o corpo de Moisés, o arcanjo Miguel só diz assim: o Senhor te repreenda. Aí quando está no monte da transfiguração, lá Mateus capítulo 17, diz que Moisés dá uma aparecidazinha lá no monte. Moisés e Elias chega lá, Jesus se transfigura ali, quem chega? Moisés da Silva. Está lá. Pensou? Chega Moisés lá, num corpo diferente, glorificado, claro. Elias também. E eles começam a ter uma conversa com Jesus. E os discípulos dizem: Senhor, bom é esse lugar. Se o Senhor quiser, nós vamos já fazer aqui uma tenda. Uma vai ser para Moisés, outra vai ser para Elias, e outra vai ser para o Senhor. Já fazemos aqui mesmo, nem descemos para o meio daquele povo pecador. E Jesus fala: sai fora,
vocês não sabem que espírito sois, vamos cuidar do povo. O povo está lá embaixo esperando. Aí quando Jesus chega, vai curar, libertar, fazer essa obra. Então quando você olha no passado de Moisés, quando você olha na vida do passado de Davi, esse Davi que diz que o Senhor sonda, que conhece, que sabe de tudo. Aí um dia ele maquina lá. Maquina, pratica o pecado, faz tudo. Olha, outra pessoa que não passava no concílio, não passava na mesa examinadora de igreja nenhuma. E ele era um homem segundo? Imagina eu e você, que não temos essa regalia toda de ter esse coração. Você já teve vontade de matar alguém assim? Medo da esposa? Já teve? Patrão que não dá aquele aumento que você queria? Imagina, Davi faz aquela trairagem toda, aquelas coisas todas. Aí, Natan fala assim, ó, tal homem é digno de morte. E ele disse, quem é esse? Onde é que ele está, esse homem? Fala assim, esse homem é você, Davi. Aí ele deixa escrito lá algumas coisas que é pertinente à minha vida e à sua vida. Quando você olha que Deus estava presente no seu passado, é possível você viver o presente sem ressentimento do passado. Sabe por que é possível? Por causa desse cântico que você cantou hoje. Nada além do sangue de Jesus. Você pode olhar para o seu passado sem remorsos. Você pode olhar para ele e dizer, fui perdoado no sangue de Jesus. Eu posso viver o presente sem ressentimento. Quando você vê essas pessoas que estão cheias de ressentimento, de cólera, de ira, de maldade, às vezes você conversou uma coisa com a pessoa e ela entendeu outra coisa totalmente errada. Salmo 56, Davi disse, todos os dias torce as minhas palavras. Alguém já torceu suas palavras alguma vez? Você já falou uma coisa e a pessoa já entendeu outra? Quem já aconteceu isso? Faz assim para me ver. E ainda vou fazer muito mais. Não se preocupe não. Deus vai te dar graça. Ah, mas eu falei isso. Mas não foi isso que saiu. Chegou totalmente contrário. Sabe, irmãos, porque nós podemos viver o presente sem ressentimento do passado? Porque a palavra do Senhor diz assim, quem está em Cristo, nova, as coisas velhas, eis que tudo, por isso você pode viver o presente sem ressentimento do passado. Porque você está em Cristo. E em Cristo você é o quê? Nova criatura. Mesmo vivendo num corpo velho. Mas é uma nova criatura. Você lembra do pecado. Você lembra das coisas que aconteceu. Quem não lembra tem um outro problema de enfermidade na cabeça. Você já sabe qual é. Ah, eu não lembro, pastor. Lembra sim. Você sabe. Você lembra. Vou te dar uma relação aqui de coisas que um outro jovem fez. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao 17. Dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que antes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque fiz na ignorância, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível,
ao único Deus, sábio, seja honra, glória, louvor para todo sempre. Amém. Ele disse que foi o perseguidor da igreja, blasfemo, injurioso. Quando você olha nessa lista, Paulo não está descrevendo isso com ressentimento. Ele está mostrando que ele foi alcançado por Deus, para viver para Deus, para louvar a Deus, porque tudo isso que aconteceu, ele fez na ignorância. Você já fez coisas na ignorância, antes de conhecer Jesus? Pois está tudo perdoado. Você pode viver o seu presente hoje, sem ressentimento do passado, sem ficar lamentando as coisas que aconteceram. Você pode olhar para o seu passado e saber que ele foi sepultado no sangue de Jesus Cristo. E agora você olha para o seu passado, você sabe que ele é real, ele existiu, mas lá no seu passado, Deus estava presente na sua vida. Você não foi deixado de lado, nem foi esquecido. Paulo diz que Deus escolheu ele no ventre da sua mãe. Ele diz isso no livro de Gálatas. Você tem que ter consciência que esse presente, que você é nova criatura agora, em Cristo Jesus, você tem um alto valor para viver o presente. Você tem um alto preço em sua vida. Você tem agora uma nova perspectiva de ver o mundo. Porque em Cristo Jesus, ele levou sobre si toda a maldição que estava destinada a você. Ele tomou todos os seus e os meus pecados. Ele tomou todo o fracasso da sua vida. E Paulo diz, em Cristo Jesus, Deus sempre nos conduz em triunfo. Em Cristo Jesus, Deus nos conduz sempre em triunfo. E é por isso que ele diz, quem está em Cristo, nova que a criatura é. Ele diz assim, em Cristo Jesus, Deus nos fez mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem do porvir, poderá separar você do amor de Deus, que te amou de tal maneira. Nada mais vai separar você. Você é de Deus. Deus comprou você. E agora você é dele. Você pode olhar para esse presente e dizer, eu vou viver para glorificar o Senhor. Eu vou viver. Sabe, amados, quantas pessoas às vezes olham para o presente e vivem sem nenhuma expectativa de nada. Vive como se não tivesse sentido a vida. Vive como se não tivesse uma esperança e uma razão de viver. Mas é nessa situação que Davi viveu, que Moisés viveu, que muitos homens de Deus viveram, que Davi começa a dizer, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. É quando nós olhamos e observamos que Deus é muito mais do que a gente pode olhar e pensar, e podemos ver que Deus pode superar na nossa vida qualquer tragédia do passado. Qualquer tragédia do passado, para você viver o hoje sem ter ressentimento. Ele fala assim, para onde poderei fugir da tua face? Para onde eu poderei, Senhor, ir da tua presença? Se eu subir aos céus, o Senhor vai estar. Se eu tomar a minha cama na sepultura, lá o Senhor vai estar. Se eu subir as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, ainda lá a tua mão vai me guiar. Amados, é tão glorioso saber que Deus não nos abandona por nada que aconteceu na nossa vida. Mas aonde você pensar em ir, Deus vai chegar primeiro do que você. Aonde você pensar em estar, Deus vai estar com você.
É por isso que ele fala: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não te queimará, porque Deus vai conduzir você. É por isso que ele diz a Isaías: eu te tomo pela tua mão direita e eu te digo, tu és meu. Você pode viver o seu presente, sabendo que Jesus vai guiar a sua vida. Eu fico pensando quando Jó, ele recebe a notícia, que está no capítulo 1, versículo 18 a 21, e diz: estando ainda este falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas, comendo e bebendo vinho em casa dos seus irmãos primogênitos, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para trazer esta nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tem pessoas que pensam que Deus só está com ele no presente, quando está tudo mil maravilhas. Adorar a Deus no dia que você perde 10 filhos, 7 filhos, 3 filhos. Rapar a cabeça simbolizava consagração a Deus, mais ainda. Jogar terra sobre o corpo simbolizava dizer: eu estou humilhado diante de ti. Talvez chegue momentos em sua vida que você vai dizer: pastor, como é que eu posso passar essa água? Como é que eu posso passar esse momento? Mas quando você chega lá na frente dessa história, ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O que Deus tem para você, as aflições da vida não vão te impedir de você alcançar o que Deus projetou para você. E aí quando você se fortalece em Deus, quando você se alegra em Deus, e quando você diz: eu vou adorar a Deus, além das circunstâncias, você vai ver esse homem fazendo isso. Isso é possível. Se alguém dissesse: você vai ter uma filha, depois quando ela tiver de 13 para 14 anos, os médicos vão abrir ela de cima e embaixo. E isso vai ser uma realidade em sua vida. Você é um pastor, você vai passar por isso. Eu quero dizer para os irmãos que eu não teria força de passar esses momentos. Mas quantas vezes eu deitei na cama e ouvi minha esposa chorar, e chorar baixinho para mim não ouvir. E às vezes eu passar aquela noite inteira em claro, e Deus dizer assim: antes dela ser sua, ela é minha. Deus quer fazer muito mais. Você pode olhar para o futuro. Você pode olhar para o futuro. Porque o seu futuro está nas mãos de Deus. O seu futuro está nas mãos de Deus. Há um texto que eu gosto muito, que ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo escrevendo, ele diz: se esperamos em Cristo, apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu não quero estar aqui, nem ser pastor nessa igreja, para orar apenas por green card, por cidadania, por casa, por carro, por coisas só dessa terra. Eu quero orar por você, olhando a glória de Deus, que aguarda e que espera você, com tudo que Deus programou. Porque Paulo diz: o que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, são as coisas que Deus tem preparado para você. Isaías disse assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías consegue dizer: confiai no Senhor perpetuamente,
porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O salmista Davi começa dizendo, no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e ele, tudo. E ele, seu futuro não está na mão de Barack Obama. O seu futuro não está na mão de Dilma Rousseff. O seu futuro não está na mão de homem nem de mulher alguma nessa terra. Mas Isaías diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. O seu futuro está nas mãos de Deus. Diante das lutas, das aflições, das circunstâncias difíceis, o seu futuro está nas mãos de Deus. Você pode dizer, pastor, Deus está cuidando de coisas que eu não entendo. Deus está cuidando de coisas que eu não entendo. Porque o seu futuro não está aqui. Você não chegou aqui por acaso. Estava lá no Brasil, sabe, pastor? Estava lá, deu vontade de ir para a América comer McDonald's. Tire isso da sua cabeça. Antes de você nascer, Deus via você aqui. Mas pastor, deu tudo errado, amém. Pastor, eu não estou conseguindo ver, amém. Porque você não está vendo. Mas o Deus que está com as mãos sobre você, o Deus dos céus, é quem te dará bom êxito. E quando você coloca isso diante de Deus, você vai poder conseguir ver o que você não poderia ver se não fosse dessa maneira. É por isso que, quando nós olhamos na palavra do Senhor, o apóstolo Pedro escrevendo, ele diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalta, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele vai cuidar, talvez. Ele não desista, porque ele tem cuidado de vós. Amados, quantas pessoas estão tão ansiosas com o futuro que não vive o presente? Está tão ansioso com o futuro, que ela esquece de viver o presente abençoado de Deus. Elas começam a fazer planos para o futuro e vivem em dois extremos. Uns vivem no passado amargurado e outros vivem um futuro incerto, sem certeza de nada. Ou vive no futuro que ela não entende como é que vai ser, ou vive num passado amargurado. Mas quando você olha para Jesus, ele diz assim, baixa cada dia, viva hoje. Eu vou viver hoje, eu vou celebrar hoje, eu vou viver esse dia eu tenho ele para viver. E eu vou viver na presença do Senhor. E é por isso que Jesus ele é enfático nisso. O pão nosso de cada, o pão nosso do ano todo. O pão nosso de cada, nos dá. O pessoal tinha que pegar o maná todo. Quando eles pegavam mais, o que acontecia? Seus problemas de hoje é só para hoje. Tem pessoas que estão querendo passar a ponte, sem nem ter chegado nela. E aí o coração não aguenta. Não aguenta. Ai, pastor, é aquela aflição. Eu vou casar, mas não sei com quem é. E aí fica naquela... Talvez nem Deus não tem esposa para o camarada casar e ele quer casar. Olha o caso de Jeremias. O Senhor olha para ele e fala assim, varão, tu não vai tomar mulher, não vai ter filhos e nem nada. Tu vai ser um celibatário eternamente. Eu te escolhi para isso. Sabe por quê? Porque aquele tempo que ele viveu, quando a criança terminava de nascer, sabe o que ela fazia? Morria. Lê capítulo 16 de Jeremias para tu entender. E aí tem um outro cara lá, no capítulo 45, que foi dedicado para ele, que ele está cheio de grandeza, querendo muitas grandezas. E o capítulo 45 de Jeremias é dedicado para esse homem. Aí ele diz assim, tu está querendo essas grandezas? É? A grandeza é a tua vida. É esse tempo de dedicação, de consagração a Deus. Sabe, amados,
Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 13, nós vamos entender, Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo, e vai ser daqui quando tu tiver 100 anos, se tiver. Pastor, e minha aposentadoria? Eu nem sei se tu vai ter, nem eu. O governo pode pegar tudo. E agora? Eu paguei tantos anos, não tem nada lá. Mas eu te garanto uma coisa. A presença de Deus nunca vai faltar na sua vida. O salmista disse assim, eu fui moço, agora sou. Jamais eu vi um justo desamparado. Nem a sua descendência, porque o futuro está nas mãos de Deus. Aí quando está na mão de Deus, ele diz assim, buscar em primeiro lugar o reino e a sua e as demais. Quem é que vai acrescentar você com tua ansiedade? Olha, pega a sua ansiedade, as suas frustrações, os seus achos. Fala assim, Senhor, vou fazer um saco, colocar tudo no teu altar e lançar. Porque eu sei que o Senhor vai receber tudo isso. E vai ter o melhor plano. E vai ter a melhor estratégia. Porque Isaías diz assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos diante dos vossos caminhos. Amado, Deus tem coisas grandes para a sua igreja, para o seu povo. Mas nós temos que abrir os nossos olhos do grande que é. Talvez nós não temos a noção do grande. Se a gente não passar por aflições. Só foi quando Isaías passou por uma aflição grande, que ele pôde ter essa visão e dizer, o Senhor está assentado num alto e sublime trono. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo eternamente. Não deixe que o seu passado atrapalhe o seu futuro. Viva o presente sem ressentimento do passado. Porque o seu futuro está nas mãos de Deus. Tem alguém que pode cuidar melhor do seu futuro? Fique em pé nessa hora. Gostaria de chamar a equipe de louvor para a gente adorar a Deus. Poder dizer, Senhor, eu quero sair daqui exaltando o teu nome, dando graças ao Senhor pelas coisas que não foram boas que aconteceram na minha vida, porque o Senhor conduziu como o Senhor queria conduzir. Senhor, eu quero continuar te louvando hoje e sempre. Senhor, eu não quero parar de adorar diante das crises, diante do sistema, diante do mundo mal. Eu quero continuar, Senhor, perseverando, exaltando o Senhor.